Por fim, vamos então entender como surgiu e se desenvolveu a panbiogeografia. Como a gente viu nos módulos anteriores, as ideias de centro de origem e dispersão compunham o paradigma vigente da biogeografia até metade do século XX. No entanto, alguns autores sugeriam que esse processo poderia não ser a explicação mais plausível para alguns dos padrões observados, e que então era necessário levantar outras hipóteses. As primeiras ideias sobre vicariância surgiram, na realidade, logo que o dispersionismo começou a ser adotado pela comunidade científica. Por exemplo, Hooker, em 1853, já criticava o dispersionismo porque ele achava pouco provável que eventos de dispersão ao acaso fossem responsáveis por toda a distribuição, por todas as distribuições atuais dos organismos. Ao invés disso, ele propôs que existiram pontes conectando os continentes no passado e que essas pontes estariam hoje submersas. Ele e alguns outros nomes que seguiam essa linha de raciocínio ficaram então conhecidos como os extensionistas naquela época. Já no início do século XX, os trabalhos do alemão Alfred Wegener trouxeram novas fontes de evidência em favor dos defensores da vicariância. Ele propôs que no passado existia na Terra um único supercontinente, que ele chamou de Pangeia, e a Pangeia teria se fragmentado, dando origem aos continentes como nós conhecemos atualmente. E o Wegener foi o primeiro a sugerir o movimento dos continentes, o que ficou conhecido como deriva continental. Para isso, ele se baseou em várias diferentes evidências, como as semelhanças no registro fóssil, tanto de plantas como animais, em diferentes regiões do planeta, em diversas observações geomorfológicas, além de perceber que as costas da África e da América do Sul se encaixavam quase que perfeitamente. Então, porém, mesmo apresentando todas essas evidências no seu livro, A Origem dos Continentes e Oceanos, ele não foi capaz de apresentar um mecanismo para a deriva dos continentes, o que fez com que a sua hipótese fosse pouco apoiada e até mesmo ridicularizada até os anos 60. As ideias do Wegener só foram finalmente aceitas quando um geofísico americano, o Harry Hess, a partir de estudos mais detalhados do substrato oceânico, fez a primeira síntese sobre a tectônica de placas, que foi o que permitiu um entendimento muito mais profundo dos mecanismos responsáveis pelo movimento dos continentes. Então, a comprovação da deriva continental a partir da tectônica de placas trouxe avanços extraordinários para todos os campos da ciência, mas em especial para a biogeografia, porque permitiu uma nova visão que explicava os padrões de distribuição dos seres vivos no planeta. E foi nesse contexto de descobertas que um pesquisador que era considerado bastante excêntrico e com um estilo considerado não muito ortodoxo, chamado Léon Croizat, começou a questionar o paradigma dispersionista vigente na época. O Croizat era um botânico ítalo-francês que passou grande parte da sua vida na Venezuela. E diferente de biogeógrafos anteriores, que normalmente estudavam somente um táxon, o Croizat comparou a distribuição de diversos grupos. E ele observou que os padrões de distribuição de animais e de plantas eram muito bem definidos e congruentes para serem explicados por dispersões acidentais. Ou seja, quando analisados em conjunto, a regularidade desses padrões não concordava com um modelo em que fatores aleatórios determinassem as suas distribuições espaciais. Então, para ele, a dispersão não era o fator determinante para a compreensão da biogeografia histórica. Pelo contrário, as disjunções espaciais similares deveriam ser resultado de eventos históricos em comum. Então, ele rompia com aquele paradigma vigente da época. Assim, Croizat sugeriu que o fator fundamental para a gente entender a história dos táxons era a própria história das áreas ocupadas pelos organismos, sob o lema dele, que ficou famoso, de que terra e vida evoluem juntas. Então, segundo esse ponto de vista, a história geológica da Terra determinaria os padrões de subdivisão e isolamento das biotas. E foi assim que se desenvolveu a abordagem que ele denominou panbiogeografia. Então, segundo essa escola, a história de uma área qualquer podia ser resumida nas seguintes etapas. Primeiro, haveria uma etapa de mobilidade,
em que, na ausência de barreiras pré-existentes, os organismos e as biotas como um todo se expandem suas áreas de distribuição ao máximo até que haja algum fator limitante. Em seguida, haveria uma etapa de imobilidade, em que as distribuições já alcançaram a sua máxima extensão, que é determinada por essas barreiras intransponíveis no ambiente. Durante essa etapa, as áreas poderiam sofrer fragmentação, pelo surgimento de novas barreiras intermediárias. E ao longo do tempo, essas novas barreiras intermediárias acarretariam isolamento reprodutivo, causando então o que a gente conhece como vicariância. Então, essa escola foi a primeira a atribuir ao processo de vicariância uma importância muito maior na explicação das distribuições disjuntas, ao invés da dispersão. E como nós poderíamos, então, detectar esses processos de vicariância? Bom, o método de Croizat consistia, de maneira geral, em mapear as distribuições dos grupos e, assim, verificar onde essas distribuições se sobrepunham. As distribuições individuais de cada táxon, como está mostrado aqui no mapa, formavam a base para os chamados tracks, ou traços. Um traço individual é simplesmente uma linha no mapa que conecta todas as localidades disjuntas desse determinado táxon. A ideia, então, era fazer isso para diferentes grupos e detectar se esses traços individuais eram congruentes. Onde muitos traços se sobrepunham, a gente obtinha, então, o que ele chamou de traço generalizado, que é um traço comum entre todos esses táxons. Esses traços generalizados revelavam a presença de biotas ancestrais que teriam sido fragmentadas por eventos históricos comuns a todos os táxons. Segundo esse método, nos pontos em que muitos traços generalizados se cruzam, nós temos os chamados nós, que estão representados aqui por esses círculos amarelos. Para o Croizat, os nós representavam áreas de convergência, ou áreas compostas, que teriam grande complexidade biológica e onde provavelmente ocorreram rupturas históricas da superfície terrestre, fragmentando toda a biota ancestral. Então, o objetivo da panbiogeografia era detectar esses traços generalizados e interpretá-los sob um ponto de vista histórico, e assim entender como teria ocorrido a fragmentação das biotas. Ou seja, os padrões eram, em geral, interpretados como resultado de vicariância, que seria o processo mais relevante. Apenas alguns casos que não se encaixassem nos traços generalizados sugeririam eventos de dispersão. E esses eventos seriam particulares daquele táxon que não se encaixava ao traço generalizado. Então, todo traço individual que fosse substancialmente divergente do traço generalizado era considerado uma exceção ao padrão de vicariância. E apesar de trazer ideias super inovadoras para essa época, o trabalho de Croizat foi também muito criticado. Não só porque ele era uma figura com personalidade forte, bastante excêntrico no meio acadêmico, mas também porque tinha graves falhas metodológicas. Uma delas era a falta de critérios objetivos para conectarmos esses pontos de ocorrência, especialmente quando os táxons tinham muitos registros de ocorrência. Isso era um aspecto que o Croizat nunca explicou muito adequadamente. Alguns autores subsequentes chegaram a elaborar alguns critérios objetivos para isso, como, por exemplo, a distância geográfica mínima entre os táxons, mas a questão é que isso e alguns outros pontos da metodologia de traços do Croizat nunca ficaram totalmente claros. Outro ponto fraco do trabalho do Croizat foi não utilizar uma sistemática sólida e bem embasada, e nem os fundamentos filogenéticos que foram surgindo naquela época. Porque se as disjunções não representassem as separações de táxons monofiléticos, não faria sentido hipotetizar essas conexões históricas. No entanto, apesar dessas falhas metodológicas, alguns biogeógrafos contemporâneos se tornaram adeptos do trabalho do Croizat e na metade dos anos 70, a panbiogeografia começou a ser debatida por vários pesquisadores, inclusive um grupo do Museu Americano de História Natural.
Então, alguns nomes, como Garrett Nelson, Don Rosen e outros que a gente vai ver na próxima aula, começaram a desenvolver uma abordagem que unia as ideias da panbiogeografia com a sistemática filogenética do Hennig. E isso veio a culminar na escola em biogeografia que a gente conhece como escola cladística ou biogeografia de vicariância, que a gente vai ver na próxima aula. Então, eu deixo para vocês algumas sugestões de bibliografia e a gente se vê na próxima aula. Até lá!